Se eu estivesse no Senegal, eu os cumprimentaria com Salam Aleikum. Se eu estivesse no Níger, eu os cumprimentaria com Pas de Dieu. Mas como eu estou aqui no Brasil, eu cumprimento vocês com a graça e a paz do Senhor. Amém? Eu quero externar a minha alegria em poder estar aqui esta noite, poder compartilhar com vocês um pouco sobre a nossa realidade no campo missionário, sobre aquilo que nós estamos desenvolvendo para o reino de Deus. E eu espero que através desta mensagem, essa mensagem seja capaz de criar uma ponte entre o seu propósito e o reino de Deus. Tenho certeza que nós seremos agraciados pela presença do Espírito Santo ainda mais até o final dessa reunião. E o meu desejo é que você saia daqui conscientizado da urgência missionária e da urgência em expandir o reino de Deus. Amém? Minha gratidão ao Jackson pelo convite, pela oportunidade. Eu tinha uma agenda hoje em uma conferência e como eu estava a semana inteira viajando e ia chegar de viagem ontem, eu consegui transferir a data com muita alegria para estar aqui com vocês hoje para dividir um pouquinho sobre aquilo que Deus está fazendo, principalmente dentro do contexto africano, que é onde nós trabalhamos. Atualmente eu trabalho em 4 países dentro do continente africano, na República do Senegal, na República do Mali, na República Islâmica da Mauritânia e também no Níger. Desenvolvemos ali alguns projetos sociais, alguns projetos missionários. Dentre eles nós temos projeto com jovens e adolescentes no esporte, através do futebol. Temos 2 orfanatos. Temos um trabalho, eu vou mostrar algumas imagens para vocês aqui do trabalho que nós estamos desenvolvendo hoje no continente africano. Eu não sei se aqui todos já ouviram falar da janela 10x40. A janela 10x40 corresponde do oeste da África até a Ásia. É onde estão os países mais pobres do mundo, onde estão o maior número de perseguição e de morte de cristãos, e aonde está o maior número de povos não alcançados, ou seja, de povos que nunca ouviram falar de Jesus. Então nós estamos trabalhando dentro da parte mais pobre do mundo, da parte mais necessitada, onde existe o maior número de perseguição a cristãos, e eu quero relatar algumas experiências para você aqui no decorrer da minha ministração. Hoje, na República do Mali, nós temos um orfanato para 100 crianças. Tá? Aqui está o nosso orfanato. Esse orfanato ele está dentro de um terreno de 2 hectares de terra. Deus, quando Ele tem um propósito, Ele faz as coisas sem que a gente consiga compreender, mas Ele faz. Nós começamos a projetar esse orfanato e dentro da nossa condição financeira, dentro do apoio, das parcerias que nós temos, nós projetamos esse orfanato para ficar pronto em 15 anos. Não só o orfanato, mas toda a estrutura que nós temos dentro desses 2 hectares de terra. O orfanato, a escola para 300 crianças, uma clínica médica e uma base para receber as pessoas que querem ir, conhecer, se hospedar lá e ter uma experiência missionária. Então nós projetamos isso para deixar pronto em 15 anos. Vamos projetar, inclusive um aluno de arquitetura da Fevale foi lá, fez o TCC dele, todo esse projeto aqui é o TCC de um aluno de arquitetura da Fevale que foi lá, fez todo o projeto, nos deu de presente e, para a glória de Deus, há 10 anos ninguém tirava nota máxima no TCC, no curso na Fevale, e ele, depois de 10 anos, tirou. E então nós projetamos isso para 15 anos. Só que aí a gente estava vivendo já um período de pandemia e a gente sentou, a gente foi contabilizar e de 15 anos vamos aumentar para mais 15 anos. Ou seja, vai ficar pronto em 30 anos, dentro da nossa condição, dentro daquilo que
nós temos hoje para fazer daquilo que é as nossas entradas financeiras mensais. Então, de 15 anos passou para 30 anos, mas nós na dependência de Deus, em oração, orando, viajando o Brasil, viajando para outros países, atrás de recursos, atrás de parceiros, para a glória de Deus, para a glória exclusivamente dele. O que era para ser em 15 anos, depois passou para 30, para a glória de Deus. Em 2 anos, tudo ficou pronto. Tudo ficou pronto. Aqui está o orfanato, aqui estava em fase de acabamento ainda ao redor, mas está pronto o orfanato hoje para 100 crianças. Dentro desse mesmo complexo nós temos a escola, pode ir passando aí por gentileza, nós temos a escola Lumière, aqui está, aqui ainda é o orfanato, o quarto dos meninos, banheiro, e aqui são 2 prédios da escola, cada prédio para 100 crianças, nós terminamos faz alguns meses o 3º prédio, então nós já estamos com 300 crianças aqui na escola. Nós temos 200 alunos, são muçulmanos, são filhos de muçulmanos, são islâmicos. Lá só estuda quem paga, porque o estudo ele é pago. E na escola eles não pagam nada, eles não têm custo nenhum, eles ganham uniforme, eles ganham o material escolar, eles ganham a refeição, ninguém paga nada. Antes nós pagávamos o estudo para os nossos internos. Hoje não, hoje eles têm a escola própria deles, uma escola cristã, e a única despesa que a gente tem é com os professores, o salário dos professores, que também são todos cristãos. E através da escola tem algo lindo acontecendo, porque são todos filhos de muçulmanos. Então, antes da aula começar, de manhã cedo, eles leem a Bíblia, eles cantam e eles fazem uma oração. Então as crianças saem da escola, final do dia, vão para casa e começam a cantar em casa as canções que aprenderam na escola, começam a falar daquilo que eles leram na Bíblia e convidam os pais para orar, mas não orar para Alá ou para Maomé, mas agora orar para Jesus. E aí os pais começam a ir até a igreja que nós temos ali também e perguntar: meu filho chegou em casa falando de Jesus, falando disso, falando daquilo, eu quero saber. Então os pais são atraídos até a igreja e na igreja eles estão entregando a sua vida para Jesus, e através das crianças na escola, Jesus está salvando os muçulmanos do Mali. Através das crianças. Por que investir nas crianças? Porque uma criança ela é capaz de mudar uma geração. Se você investir numa criança, você sabe que aquela criança ela é capaz de mudar uma geração. E é isso que eu vim aqui falar para você esta noite, a urgência de você tornar Cristo conhecido. Escuta isso, a igreja ela pode ter muitas tarefas, mas ela só tem uma missão: gerar discípulos de Jesus. Gerar discípulos de Jesus. Se a igreja não tiver como prioridade a missão, a missio Dei, a missão de Deus, gerar discípulos de Jesus, tornar Cristo conhecido, nós não estamos executando o nosso papel de igreja. Nós estamos sendo tudo menos igreja de Cristo. Só que Deus conta comigo e com você para expandir o reino de Deus. O reino de Deus precisa ser manifesto na terra. E de que forma o reino de Deus vai ser manifestado na terra? Através desse sistema que o homem criou? Não. Através da religiosidade que está imperando dentro de maioria das igrejas? Também não. O reino de Deus vai ser manifestado na terra quando nós entendemos o nosso papel, a nossa identidade enquanto igreja de Cristo, e nós estamos dispostos a sair das 4 paredes, a tornar Cristo conhecido, a gerar discípulos de Jesus. Sabe por quê? Porque nós não somos relevantes, ou a igreja, vou falar a igreja para você entender, a igreja não é relevante quando ela consegue reunir milhares de pessoas para um congresso. A igreja ela é relevante quando ela entende o seu papel e ela sai dos portões, ela sai das 4 paredes para tornar Cristo conhecido lá fora. Aí a igreja ela passa a ser relevante. Só que a gente vive um sistema hoje no Brasil em que
é legal a gente reunir milhares de pessoas para um final de semana. É legal a gente fazer um encontro para uma multidão numa sexta-feira à noite. Só que não passa disso. Fora daqui, a gente não faz nada, a gente não desenvolve nada. Então, a igreja pode ter muitas tarefas, mas ela tem uma única missão: gerar discípulos de Jesus. Atos capítulo 1, versículo 8, Lucas escreveu: mas recebereis o poder, quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra. Jesus, ele está indo para o céu, e ele reúne o início da igreja, os discípulos, e dá uma ordem dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Depois de receberem o poder ou a virtude do Espírito, vocês serão minhas testemunhas. Aonde? Tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas é tanto em Jerusalém como. Então, é tanto aqui como lá. Qual é a condição que Jesus está dando para eles para ser testemunha? Primeiro, Jesus não chamou pastor, Jesus não chamou pregador, Jesus não chamou cantores, Jesus chamou testemunhas. Sereis as minhas testemunhas. Então, antes do ide, antes de eu ir gerar discípulos, antes de eu ir às nações, antes de eu tornar Cristo conhecido, antes de eu ser enviado, eu preciso receber a virtude do Espírito. Então, a primeira condição é: Deus não envia ninguém sem antes lhe dar o poder do Espírito, sem antes revestir do poder do Espírito. Primeiro, eu preciso receber o poder do Espírito, a virtude do Espírito Santo, para depois eu fazer discípulos, eu gerar discípulos. Porque se eu não tiver o poder do Espírito em mim, você acha que eu consigo desenvolver isso na África? Você acha que eu consigo lutar contra os demônios que imperam na África se não houver o poder do Espírito? Você acha que as forças que agem no continente africano, e alguém me pergunta: mas é verdade que lá acontece isso? Acontece. Por que lá acontece e aqui não? Quer dizer que lá o demônio é mais forte que aqui? Não, o mesmo mundo espiritual que age lá, também age aqui. Então, acha que para lutar contra as forças do mal, sem o poder do Espírito, a gente consegue? Não consegue. Então, Jesus disse: primeiro vocês receberão o poder do Espírito, e depois de receberem a virtude do Espírito, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judéia, Samaria, até os confins da terra. Para mim, correr aqui e encerrar, não pode haver missões se não houver avivamento. Você concorda comigo? Uma igreja missionária, ela tem como característica principal o avivamento. A igreja, se ela não for avivada no poder do Espírito, ela nunca vai poder ir às nações. Então, é o avivamento que vem sobre a igreja, que capacita, que prepara, que identifica a igreja para ser uma igreja missionária. Mas Samuel, eu não fui chamado para a África, eu não fui chamado para a Ásia, eu não fui chamado para a China, eu não fui chamado para o Haiti, para Cuba. Ok, só que você precisa entender que o chamado não diz respeito a lugares, porque fazer missões não está ligado a lugares. Missões não é lugar, missões é serviço. Aonde você estiver, você foi chamado para ser um missionário. Eu costumo dizer que uns foram chamados para o outro lado do mundo e uns para o outro lado da rua. Então, fazer missões não é pegar um avião e atravessar o oceano. No lugar que você está, no contexto que você está, no ambiente que você está inserido, ali você foi chamado para ser um missionário. E aí eu lhe pergunto: você tem feito missões? Você tem gerado discípulos de Jesus? Você tem recebido a virtude do Espírito? Você tem recebido o poder do Espírito? Porque
É Ele quem te prepara, é Ele quem te capacita. Então, o avivamento, ele consiste em transformar pessoas como eu e você em testemunhas verdadeiras de Cristo. É isso que consiste o avivamento. Nos transformar em testemunhas de Cristo, através do poder do Espírito Santo, para quê? Para que esse testemunho seja visto, ouvido e vivido entre todas as nações. Isso é a missão. Então, experimentar a presença do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. E vou lhe dizer uma verdade: uma igreja sem missões é uma igreja com futuro comprometido. Vou dizer de novo: uma igreja sem missões é uma igreja com o seu futuro comprometido. Porque uma igreja que não faz missões, que não investe em missões, que não se envolve com missões, é uma igreja que não tem um futuro. Não tem futuro. Mas glória a Deus que esta noite, Deus nos reuniu aqui nessa noite de sábado para a gente ter essa conversa, porque eu nem vim aqui pregar, eu vim aqui conversar com você. Eu vim aqui conversar com você e dizer para você que está mais do que na hora da gente botar fogo nos pés. Orar para que o Espírito Santo coloque já um fogo nos nossos pés para a gente avançar, para a gente correr, para a gente salvar aqueles que estão perdidos, aqueles que precisam, gerar discípulos de Jesus. E quando a gente olha para a história da igreja, ao longo do século, nós vamos perceber que o Espírito Santo, ele agiu em todos os séculos, em todas as eras, em todos os tempos. O Espírito Santo, ele se moveu ao longo da história, e através dessa ação do Espírito Santo é que houveram os grandes e também pequenos avivamentos ao longo da história. Um daqueles que a gente mais conhece, o avivamento da Rua Azusa. Olha o que aquele avivamento da Rua Azusa produziu no mundo inteiro. Nós aqui no Brasil, nós somos frutos do avivamento da Rua Azusa. Então o Espírito Santo avivou e fez com que o avivamento da Rua Azusa se tornasse um expoente para o derramamento do Espírito Santo. Um expoente extraordinário, significativo para o pentecostalismo, e fez com que isso se espalhasse pelo mundo todo. E todos esses avivamentos ao longo da história aconteceram por homens cheios do Espírito Santo, em lugares diferentes, por profetas diferentes, em tempos diferentes, em épocas diferentes, mas que tinham uma única missão, um único propósito: gerar discípulos de Jesus, tornar Cristo conhecido. Então o Espírito Santo, ele atravessa ao longo da história, ele atravessa as estações, ele atravessa as eras, ele atravessa os tempos, através da sua ação. Nós estamos aqui por causa da ação do Espírito Santo. Se você pegar a sua Bíblia, no Novo Testamento, você vai ver que todos os livros do Novo Testamento, eles terminam com a palavra amém, ou maranata. Todos os livros do Novo Testamento terminam com a palavra amém, ou a expressão maranata, exceto o livro de Atos. Todos encerram com a palavra amém, exceto o livro de Atos. Ele encerra com a palavra amém, dizendo: o livro terminou, foi concluído, não tem mais nada a acrescentar. Mas o livro de Atos é o único que não encerra com a expressão amém. E por que não? Porque o livro de Atos, dentro de uma linguagem missiológica, teologicamente falando, o livro de Atos, ele pode ser também chamado de o livro dos atos do Espírito através dos apóstolos. E por que, Samuel? Porque você vai ver do capítulo 21 ao capítulo 28, os atos do Espírito acontecendo. No capítulo 1 ele é uma promessa, no capítulo 2 é uma promessa cumprida, no capítulo 3, pelo poder do Espírito, evidencia-se o que havia dentro de Pedro e João. E por aí vai, todos os capítulos têm a ação, têm os atos do Espírito. Por que o livro não termina com a palavra amém? Porque no livro mais tem atos do Espírito do que atos dos apóstolos. Só existiu atos dos apóstolos por causa dos atos do Espírito. Por que o livro não termina com a expressão amém?
Porque os atos do Espírito ainda não terminaram. Os atos do Espírito ainda não acabaram. Eu estou dizendo a você que o Espírito Santo continua agindo. O Espírito Santo continua fazendo. O Espírito Santo continua trabalhando. O Espírito Santo continua se movendo, continua enchendo pessoas, continua enchendo uma geração. E o desejo do Espírito Santo é encher essa geração, encher, revestir do Espírito, revestir do seu poder, para que a gente possa sair por Novo Hamburgo. Por quê? Porque quando o Espírito Santo me reveste, me prepara, ele me dá uma linguagem diferente. Eu passo a ter a linguagem de oração, eu passo a ter a linguagem da eternidade. E o que é a linguagem da eternidade? Eu não consigo guardar Cristo só para mim. Eu preciso falar, eu preciso dizer, eu preciso compartilhar. As pessoas precisam saber quem Ele é. Essa é a linguagem do Espírito. Então, que esta noite você saia daqui cheio da presença do Espírito Santo, renovado na força do Espírito, aleluia, porque você carrega aquilo que essa geração precisa. Eu não sei se vocês têm esse costume, mas eu quero que você olhe para quem está do teu lado aí e diga assim para ele: o que essa geração precisa, você carrega. Então, pelo Espírito que há em você, pela presença do Espírito que habita em você, você tem o que essa geração precisa. Você tem o que essa cidade precisa. Então, queridos, nós não podemos nos calar. Nós precisamos sair daqui e falar para Novo Hamburgo aquilo que Novo Hamburgo precisa ouvir. Eu costumo dizer sempre que a maior riqueza do mundo hoje chama-se informação. A maior riqueza do mundo chama-se informação. Então nós cristãos deveríamos nos sentir as pessoas mais ricas da face da terra. Sabe por quê? Porque nós temos a informação que o mundo não tem. Nós temos a informação que essa cidade não tem. Nós temos a informação que esse caos não tem. Nós temos a informação que a mídia não tem. Aí vem o Espírito Santo, nos reveste do seu poder. Por quê? Porque nós temos a informação. Então ele nos reveste do Espírito para a gente sair das quatro paredes e gritar, declarar para Novo Hamburgo, para o Rio Grande do Sul, para o Brasil, para essa geração, que nós temos a informação que eles precisam. O que? Somente Jesus Cristo é Senhor. Somente Ele é o Senhor. Aleluia. Então o Espírito Santo, ele agiu ao longo da história. E quando ele agiu ao longo da história, nós vamos ver que o Espírito Santo, quando ele age em Atos capítulo 2, ele age por 3 razões. 3 coisas acontecem. Primeiro, a ação do Espírito, o revestimento do poder do Espírito vai primeiro despertar a igreja. Porque antes de Deus te enviar, Ele vai te incendiar. E ser cheio do Espírito Santo não pode ser um evento, tem que ser um estilo de vida. Você está entendendo? Ser cheio do Espírito Santo não pode ser um evento, tem que ser um estilo de vida. Então, quando ele enche os crentes de Atos 2, lá no cenáculo, existe um despertar da igreja. Ele enche para enviar, ele incendeia para enviar. Segundo lugar, vai haver uma grande onda de salvação. E terceiro, vai haver um impacto na sociedade. E aí eu lhe pergunto, o quanto eu estou sendo relevante na minha sociedade? O quanto eu estou sendo relevante no contexto em que eu estou inserido? O que eu quero que você entenda é que a igreja, nós como igreja, nós precisamos caminhar na força do Espírito. Porque antes de Jesus enviar a igreja ao mundo, Jesus enviou o Espírito à igreja. E essa ordem não pode ser enviada. Você não pode ir ao mundo, você não pode ir às nações, sem antes você receber o Espírito Santo. Por isso que há uma estreita conexão no livro de Atos dos Apóstolos entre a plenitude do Espírito e a pregação. Porque se você for ler a história da igreja, você vai ver que sempre que a igreja foi revestida com o poder do Espírito, ela saiu para pregar. Porque qual é o sentido do Espírito Santo ele nos encher para a gente não fazer nada? Qual é a lógica? Eu ser cheio do Espírito, continuar de braço cruzado. Qual é a lógica nisso? Então o Espírito Santo ele me enche
Ele manifesta a sua presença sobre mim, ele me reveste para quê? Para me pregar, para me gerar discípulos, para me tornar Cristo conhecido. Então o Espírito é manifestado para levar a igreja para fora dos portões. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Oh, glória. Mas Samuel, eu ouço muito isso. Eu não tenho chamado. Ou eu sou muito fraco, não sei, querido. O chamado do ID, o chamado para o ID, não é para o forte que pode muito, nem para o fraco que pode pouco. Ele é para o disponível que pode agora. O chamado ao ID não é para o forte que pode muito, nem para o fraco que pode pouco, mas é para o disponível que pode agora. Bendito é o nome do Senhor. E para mim concluir aqui, aleluia, há uma clara ligação entre os avivamentos históricos e os movimentos missionários. Eu separei alguns, eu vou ler aqui para você. Fruto de um avivamento. A partir de 1713, John Wesley, durante 50 anos, pregou cerca de 3 sermões por dia, a maior parte ao ar livre, tendo percorrido 175 mil quilômetros a cavalo, pregando 40 mil sermões ao longo da sua vida. Fruto de um avivamento. Também fruto de um avivamento. Em 1727, a igreja moraviana passa a enviar missionários para todo mundo conhecido da época, chegando ao longo de 100 anos, enviar mais de 3.600 missionários para diversos países. Se conhece a história dos morávios? Começaram, deu uma confusão onde moravam, na aldeia, e de repente alguém diz assim, nós vamos fazer um relógio de oração de 24 horas de oração, e Deus vai resolver o problema que está aqui entre nós. Tá bom, vai ser 24 horas, vai, e começaram a orar. Eles oraram as 24 horas, mais 24 horas, mais 24 horas, mais 24 horas, e eles oraram 100 anos, 24 horas, de forma ininterrupta. Esse é conhecido, daí partiu o nome moraviano, ficou conhecido o movimento moraviano, o avivamento entre os morávios. Se você não conhece a história, dá um Google lá e lê para você ver que fascinante que é a história dos morávios. Também fruto de um avivamento, 1784, após ler a biografia do missionário David Brainerd, o estudante William Carey foi chamado por Deus para alcançar os indianos. Após uma vida de trabalho, ele conseguiu traduzir a palavra de Deus para mais de 20 línguas locais, e a sua influência permanece até hoje. Ele é considerado o pai da missão moderna. Também fruto de um avivamento. 1806, Adoniran Judson tem uma forte experiência com Deus e se propõe a servir a Cristo, indo depois para a Birmânia, onde é encarcerado e perseguido durante décadas, mas deixa a Birmânia com 300 igrejas plantadas e mais de 70 pastores. Hoje, Mianmar, a antiga Birmânia, possui mais de 2 milhões de cristãos. Por causa do quê? De um homem que foi avivado pelo Espírito Santo. Também fruto de um avivamento. 1882, Moody pregou na Universidade de Cambridge. 7 homens se dispuseram ao Senhor para a obra missionária e impactaram o mundo da época. Um dos 7 foi Charles Studi, que foi para a África, percorreu 17 países no continente africano, pregou a mais de 500 mil de pessoas, fundou a missão de evangelização mundial, que conta hoje com mais de 2.000 missionários no mundo, fruto de um avivamento através do Espírito Santo. Também fruto de um avivamento. 1885, Deus falou o coração de um jovem franzino e não muito saudável, para se dispor ao trabalho transcultural em um país idólatra e selvagem. Vários irmãos da sua igreja tentaram dissuadi-lo, dizendo para ele não ir tão longe. Aleluia. Mas ele preferiu ouvir a Deus e foi, fruto de um avivamento. 1950, cerca de 500 jovens foram chamados para a obra missionária ao redor do mundo, através de um culto que ocorreu dentro de uma universidade americana. Obedeceram a Deus, entre eles está um chamado de Jim Elliot, que foi morto tentando alcançar a tribo Auca na Amazônia em 1956.
Então, através dos atos do Espírito, do avivamento do Espírito, gerações foram movidas e foram impactadas. Então, não se tem como falar de missões sem falar do Espírito Santo. E não se tem como falar do poder do Espírito Santo, do avivamento, sem se falar sobre missões. Os dois andam juntos, é uma paralela. E eu vou encerrar aqui agora, lhe contando uma das experiências profundas que eu tive na África. E eu quero orar depois por você. Outra hora eu venho aqui para falar sobre a missão transcultural, porque é um assunto fascinante. É extraordinário quando você começa a ver as estatísticas, a necessidade dentro da janela 10x40, os povos não alcançados, e o que a gente faz. Irmão, hoje quem mais recebe missionários é a janela 10x40, é onde estão os povos não alcançados. Hoje o mundo, a evangelização mundial é dividida em 3 mundos, mundo A, B e C. O mundo A é onde mais tem missionários, mas é o lugar onde mais tem cristãos, mas é o lugar onde mais se envia missionários. O mundo B se tem aproximadamente 72% de missionários enviados. Tem Bíblia, tem igreja, tem um evangelho sendo pregado. Só que quando chega no mundo C, que é os povos não alcançados, a janela 10x40, onde está o maior número de cristãos perseguidos e o menor número de cristãos no mundo, a gente vai ver que é enviado 3% de toda a força de evangelização mundial. Sabe quanto que a gente investe? Cada cristão investe por ano na janela 10x40 nos povos não alcançados? 0,30 centavos. 30 centavos por ano a gente investe em missões dentro da janela 10x40. É onde menos se envia missionários. Ninguém quer ir para lá, porque ninguém quer ir enfrentar os jihadistas, o Boko Haram, o Estado Islâmico. Mas nós estamos lá atuando, trabalhando na força do Espírito, porque não é o Atos do Samuel, não é atos de homem, é os atos do Espírito, porque missões não é lógica, porque pela lógica ninguém faria. Missões é fé. Quando tu vê a necessidade, quando tu sabe que as pessoas não conhecem Jesus e estão morrendo todos os dias sem saber quem é Jesus, isso causa um desespero em nós, porque a gente sabe, alguém precisa fazer alguma coisa. E numa dessas minhas idas até lá, eu conheci um rapaz, Jackson, e esse rapaz, ele tinha saído da aldeia dele. Ele faz parte de uma etnia que tem um pouquinho mais de 3.000 pessoas. É uma etnia muito pequena na África. E ele saiu da sua aldeia, uma aldeia de 3.000 pessoas, e decidiu ir para a cidade grande, porque ele tinha um sonho de crescer na vida, ele queria trabalhar, ele queria estudar. E ele foi para a cidade, ele disse, eu vou estudar, vou trabalhar, e vou melhorar um pouquinho a vida da minha família. Escute bem isso aqui que eu já vou orar com você. E eu vou voltar para dar uma vida melhor para os meus pais. E vai embora. Só que quando ele chega na cidade grande, ele entra naquelas ruas da cidade e tem um movimento acontecendo. E ele é atraído pelas músicas que saía daquele movimento. E quando ele se aproxima daquele movimento, ele vai pelas músicas, ele começa a ouvir, as músicas começam a alegrar ele. E ele entra ali, se senta no chão e começa a ouvir aquelas músicas. Era uma cruzada evangelística que estava acontecendo naquele lugar. E ele começou a ouvir aquelas músicas e de repente o pastor começou a ministrar e pregar e falar da palavra. E as palavras daquele pastor entrou no coração daquele moço e começou a alimentar a alma dele. Só que foi tão boa as palavras que ele ouviu que quando o pastor perguntou se alguém queria ter uma experiência com Jesus, que se alguém quisesse ter uma experiência com Jesus e não só com Maomé, com Alá, mas com Jesus, porque ele veio de uma família de muçulmano animista. O que é muçulmano animista? Animista é aqueles que acreditam em entidades, em espírito. Por exemplo, a mulher grávida, o primeiro leite do peito no dia não dá para a criança, ela joga no pé do baobá, no pé de uma árvore. É islâmico, é muçulmano, segue Alá, mas também segue entidades.
E quando o pastor fez o convite, esse menino levantou e foi lá na frente e disse: eu quero ter essa experiência. Entregou a vida para Jesus. Quando ele sai dali, ele disse assim: bom, agora que eu conheci Jesus, a minha família não sabe quem é. A minha aldeia, o meu povo, a minha etnia não sabe quem é Jesus. Então, eu vou voltar lá. Eu vou falar de Jesus para eles. Ele esqueceu os sonhos, ele esqueceu os projetos pessoais que ele tinha, ele largou todos os sonhos dele e voltou para a sua aldeia, para a sua etnia, para o seu povo. E ele chegou lá e ele começou a falar de Jesus. E começou a pregar, falar de Jesus para a sua aldeia. E aí me contaram a história dele e eu fui lá. Eu fui conhecer o culto do menino. Quando eu cheguei lá, era uma multidão, eram milhares de pessoas, milhares de pessoas. Era uma multidão que não tinha como tu contar quantas pessoas tinham ouvindo a palavra do menino e cheias do Espírito Santo. Pensa num povo cheio do Espírito Santo. E aí, ele terminou de pregar. E quando ele terminou de pregar, ele veio até mim e eu disse assim para ele: eu vim aqui porque me falaram da tua história. E eu vim aqui, eu quero que tu me conte. Ele começou a me relatar o encontro que ele teve com Jesus, como foi. Isso que eu acabei de lhes contar. E ele disse assim para mim, eu voltei e comecei a pregar. E eu perguntei para ele: quanto tempo tu está pregando aqui? Ele diz: faz um pouquinho mais de 2 anos. Eu disse: é? E disse: e nesses 2 anos, quantas pessoas já se converteram? Quantos aqui já aceitaram Jesus, dos muçulmanos, dos animistas? Quantos? Ele olhou para mim e disse assim: olha, nesses um pouco mais de 2 anos que eu vim para cá e prego Jesus aqui para eles, eu já ganhei toda a minha aldeia para Jesus. Está vendo essa multidão aqui? Aqui tem mais ou menos 3.000 pessoas, é a minha aldeia inteira. Toda a minha aldeia já está servindo a Jesus Cristo de Nazaré. Até mesmo o feiticeiro da aldeia, hoje não é mais feiticeiro, hoje é servo de Jesus Cristo. Eu olhei para ele, já que eu perguntei: mas e como que você conseguiu ganhar em 2 anos essas 3.000 pessoas para Jesus? Como é que você pregou para eles? Como? Me diz como você pregou. Ele tirou do bolso um pequeno pedacinho de papel amarelado, amassado, e me entregou. Eu peguei aquele papel, tinha 3 versículos da Bíblia escrito. Eu disse para ele: que é isso aqui? Ele disse: o dia que eu conheci Jesus lá na cidade, foi isso aqui que o pastor pregou. Eu escrevi o que ele pregou. E eu vim para cá. Eu disse: e a tua Bíblia? Ele disse: eu nunca tive uma Bíblia. Eu nunca vi uma Bíblia de perto. Eu nunca tive uma Bíblia. Eu disse: e como é que você prega? Eu prego com esse pedaço de papel, com o que está aqui. Eu disse: quer dizer que faz 2 anos e meio que você prega usando esses 3 versículos? Você está me dizendo que você ganhou toda a tua aldeia, mais de 3.000 pessoas para Jesus, somente com esse pequeno pedaço de papel e 3 versículos? Ele disse: é isso que eu estou dizendo. E aí eu fui a fundo. Você me disse que nunca teve uma Bíblia? Ele disse: eu nunca tive uma Bíblia. A única coisa que eu conheço da Bíblia é o que está nesse pedaço de papel, esses 3 versículos. Eu disse: eu não acredito. Ele disse: pois acredite, é a verdade. Eu disse: eu nunca teve Bíblia, nunca cheguei perto de uma Bíblia. Eu disse para ele: eu sei que você sabe francês, está falando comigo, mas a minha Bíblia é em francês, eu vou te dar a minha Bíblia de presente. Ele pegou a minha Bíblia na mão, ele olhava a Bíblia de um lado para o outro, olhava a Bíblia, abriu a Bíblia, começou a folhear as folhas da Bíblia, e de repente ele me devolveu a Bíblia. Ele disse assim: uma Bíblia inteira é demais para mim. Não quero a Bíblia, é demais para mim. Eu disse: mas você nunca teve. Mas eu nem sou digno de ter uma Bíblia. Eu disse: não, você é digno sim. Eu estou te dando a minha Bíblia de presente. Ele pegou, olhava a Bíblia de novo, me devolveu de novo. Ele disse: não quero, é sua Bíblia. Eu disse: não vai fazer falta, eu tenho outras em casa aí, tenho muitas Bíblias em casa. É sua, eu estou lhe dando de presente, é de coração, pega, é um cadô é presente, é um cadô, pega. Ele pegou a Bíblia, ele começou a abraçar a Bíblia. Ele não estava acreditando que ele tinha uma Bíblia. Ele abraçava e beijava aquela Bíblia,
Mas ele não estava acreditando ainda. Sabe o que ele fez? Ele abriu a Bíblia. Ele começou a arrancar as folhas da Bíblia e distribuir entre aquela multidão as folhas da Bíblia e dizer: tomem, porque agora vocês também têm uma Bíblia. Agora vocês também têm uma Bíblia. Eu saí de lá pensando: meu Deus, se com 3 versículos num papel amarelado e amassado, esse menino ganhou mais de 3 almas para Jesus, imagina o estrago que ele não vai fazer no inferno com uma Bíblia inteira na mão. Fique de pé, por favor. Aleluia. Sabe o que é isso, irmão? O revestimento do poder do Espírito. Se você for revestido do poder do Espírito, você estará apto para conquistar as nações. Você estará apto para conquistar essa geração pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo. Eu digo para você outra vez aqui, o chamado, o ID, não é para o forte que pode muito, nem para o fraco que pode pouco. O ID é para o disponível que pode agora. É para o disponível que pode agora. Lembro-me de Zinzendorf, quando estava em oração pelos esquimós do Alasca, e Zinzendorf orou e disse: Espírito Santo, alguém precisa ir pregar para os esquimós do Alasca, mas não tinha ninguém para ir, o evangelho não tinha chegado lá, eles não conheciam a Cristo. E Zinzendorf diz: alguém precisa ir pregar para os esquimós do Alasca. E de repente o Espírito Santo dá para ele uma visão e mostra para ele um pobre oleiro da cidade. Ele levanta e vai até a casa do oleiro. Quando chega na casa do oleiro, ele bate palma, o oleiro pobre lhe recebe, já era velho. E ele diz assim: eu estava em oração e o Espírito Santo mostrou você em visão. E o Espírito Santo disse para eu vir aqui te perguntar se você não quer ir pregar para os esquimós do Alasca, porque eles nunca ouviram falar de Jesus e eles não podem morrer sem salvação. Aquele pobre homem olhou para Zinzendorf e disse assim: eu posso orar antes de te dar resposta? É claro. Ele fechou os olhos ali mesmo e fez uma oração que não durou mais do que 1 minuto e meio. Quando ele termina a oração, ele olha a Zinzendorf e diz assim: se tu me conseguires um par de sandálias usado, eu vou partir amanhã bem cedo e a presença de Deus irá comigo. Zinzendorf olha para ele e pergunta: o que você quer? Um par de sandálias usado. Lá é neve, só um par de sandálias usado. Zinzendorf disse: ok, amanhã bem cedo eu trago o par de sandálias. Foi embora. No outro dia de manhã bem cedo, Zinzendorf veio na casa do oleiro, bateu palma na frente da casa, ninguém atendeu. A porta estava meio aberta, ele entrou e viu que não tinha ninguém em casa. Ele saiu, foi na casa da vizinha ao lado, chegou na vizinha e disse: vizinha, bom dia. Por acaso a senhora viu o pobre oleiro que mora aqui ao lado? Ela olhou para ele e disse assim: sim, eu vi ele hoje bem cedinho. Quando o sol apontou no horizonte, eu vi ele saindo com uma sacolinha nas costas. Eu perguntei para ele se ele estava indo viajar. Ele me disse que estava indo para uma missão e que não voltava mais. Aleluia. Ele só queria um par de sandálias usado, mas quem entende a urgência do ID, ele não espera nem um par de sandálias usado. Ele foi mesmo sem um par de sandálias usado. Sabe o que é isso? Disponibilidade sem exigência. Por que nós exigimos tanto de Deus para fazer? Por que a gente só faz se Deus atender às nossas condições? Por que a gente só está disposto a ir, a obedecer o ID, se Deus fizer aquilo que a gente quer primeiro? Ei, aleluia, disponibilidade sem exigência. Era só um par de sandálias usado, mas nem isso ele esperou, porque ele entendeu a urgência. Se ele não corresse, alguém ia morrer, mas alguém ia perder a sua vida sem ouvir falar de Jesus. Por que nós somos tão exigentes para cumprir com o ID de Cristo? É só um par de sandálias usado. Diz a história que ele nunca mais voltou, mas também todos os esquimós do Alasca foram salvos pelo poder do Evangelho, porque alguém que tinha disponibilidade sem exigência resolveu atender o ID de Cristo. Feche os seus olhos nesse momento, eu quero orar com você. Eu quero orar porque esta noite, se for um par de sandálias usado, Ele tem para colocar nos teus pés.
Eu não sei qual é a tua condição, eu não sei qual é a tua condicional, eu não sei o que é que você precisa para entender a urgência, para cumprir. Glória a Deus que você está numa igreja que entendeu o ID, você tem um líder, um pastor que entendeu o ID, que é movido pelo ID, porque todas as minhas conversas com o Jackson têm sido geralmente sobre isso. Então você tem alguém que te mostra o caminho, que te dá a direção, mas esta noite o Espírito Santo quer te revestir de poder, o Espírito Santo quer te revestir de autoridade, para que você entenda que como igreja você precisa ter um plano para avançar, e como igreja você precisa ocupar os lugares de influência na sociedade, inserindo o reino de Deus em todas as esferas da sociedade. Eu quero que você coloque a mão no seu coração, se não for exige muito de você, e eu quero que você esta noite ore dizendo: Espírito Santo, vem sobre mim, me enche do teu Espírito, me enche do teu Espírito. Essas lágrimas que eu estou vendo nos olhos de algumas pessoas, é o Espírito Santo tocando em você, é o Espírito Santo revestindo você, te preparando para o ID, te preparando para avançar, te preparando para avançar. Ei, Espírito Santo, eu estou falando esta noite para os teus disponíveis, eu estou falando esta noite para os disponíveis, ainda que seja só um par de sandálias usado, mas eis aqui os teus disponíveis esta noite. Eu te peço, Espírito Santo, assim como tu enche lá no deserto do Saara, enche os teus filhos aqui esta noite, assim como tu renova lá, renova aqui esta noite. Começa a abrir os olhos espirituais, começa a dar visões espirituais aqui aos teus filhos agora, visão, Senhor, de aonde ele precisa ir, visão de crescimento, de avançar, um plano de ação para implantar o teu reino na terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, tu és o Deus dessa igreja, tu age no meio do teu povo, então eu te peço agora, reveste esse homem, reveste essa mulher. O ministério não acabou, a chamada não faliu, o projeto ainda não terminou, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.